No interior de Goiás, no final dos anos 80, todos aguardavam ansiosos a grande festa de aniversário da cidade. Era o evento mais esperado do ano. Havia música ao vivo, barracas de comidas típicas e, principalmente, o famoso baile que reunia gente de toda a região. Naquela época, muitas moças sonhavam em encontrar um bom marido durante a festa. Algumas procuravam amor, outras procuravam dinheiro. Entre elas estava Clarice, considerada uma das jovens mais bonitas da cidade. Vaidosa e ambiciosa, ela costumava dizer às amigas que só se casaria com alguém que pudesse lhe dar uma vida de luxo. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, Fábio terminava mais um dia de trabalho. Aos 32 anos, era dono de uma das fazendas mais produtivas da região. Alto, forte, de olhos claros e sorriso fácil, chamava a atenção por onde passava. Apesar da fortuna, preferia uma vida simples. Gostava de montar a cavalo, conversar com os funcionários e colocar a mão no trabalho quando necessário. Na mesma cidade vivia Matilda, uma jovem costureira de 24 anos. Bonita, educada e trabalhadora, ela ajudava a mãe viúva e era querida por todos que a conheciam. Diferente de muitas moças da região, nunca sonhou em se casar com um homem rico. Seu maior desejo era encontrar alguém honesto, que a respeitasse e construísse uma família ao seu lado. Quando chegou o sábado da festa, Clarice e suas amigas passaram horas se arrumando, imaginando quais fazendeiros estariam presentes. Matilda também se preparou, mas de maneira simples. Vestiu um vestido azul feito por ela mesma e foi ao baile apenas para se divertir. Já Fábio decidiu comparecer usando as roupas que normalmente usava no trabalho. Uma camisa simples, calça jeans e seu velho chapéu de couro. Não tinha intenção de impressionar ninguém. Queria apenas aproveitar a música depois de uma semana cansativa. O salão estava lotado quando ele chegou. A banda começou a tocar e os casais tomaram conta da pista. Observando o movimento, Fábio avistou Clarice e resolveu convidá-la para dançar. Com um sorriso educado, aproximou-se dela. Mas a resposta que recebeu faria aquela noite tomar um rumo completamente diferente. Com educação, Fábio estendeu a mão para Clarice e a convidou para dançar. A jovem olhou rapidamente para suas roupas simples e abriu um sorriso debochado. Me desculpe, mas eu prefiro esperar alguém mais interessante. As amigas ao redor soltaram risadinhas discretas. Fábio apenas assentiu, sem discutir. Estava acostumado a ser julgado pela aparência simples que escolhia usar. Sem desistir da noite, ele convidou outras duas moças. Ambas recusaram de forma educada, mas deixaram claro que procuravam companhia melhor. Aquilo não o machucou profundamente, mas foi impossível não perceber como algumas pessoas davam importância apenas às aparências. Foi então que Matilda, que observava tudo de longe, sentiu pena dele. Não porque parecesse pobre, mas porque ninguém merecia ser tratado daquela forma. Quando a música seguinte começou, ela respirou fundo, caminhou até ele e sorriu. Parece que ninguém quis dançar com você. Fábio riu. Estou começando a perceber isso. Então acho que posso salvar sua noite. E eu acho que você acabou de salvar mesmo. Os dois seguiram para a pista enquanto a banda tocava uma moda sertaneja lenta. Diferente das outras moças, Matilda não tentou impressioná-lo. Conversava de forma natural, contando histórias engraçadas da costura e das confusões que aconteciam na cidade. Pela primeira vez naquela noite, Fábio se sentiu verdadeiramente à vontade. Conversa vai, conversa vem. Descobriram que tinham muitas coisas em comum. Ambos gostavam da vida no campo, valorizavam a família e sonhavam com uma vida tranquila, longe de fofocas e interesses. Quando a música terminou, nenhum dos dois tinha vontade de se afastar. Eles continuaram conversando perto da barraca de pamonha, caminharam pela praça iluminada e passaram boa parte da noite juntos. Enquanto isso, Clarice observava de longe. Não conseguia entender por que Matilda estava perdendo tempo com um homem que aparentemente era apenas mais um trabalhador rural. Antes de ir embora, Fábio acompanhou Matilda até o portão de sua casa. Gostei muito da nossa conversa, disse ele. Eu também. Posso visitar você algum dia? Matilda sorriu, um pouco tímida. Pode, mas só se prometer que não vai me convidar para trabalhar na fazenda. Os dois riram. Prometo. Naquela noite, ao se despedirem, nenhum dos dois imaginava que aquele simples baile seria o começo de uma história que mudaria suas vidas para sempre.
E muito menos que algumas pessoas da cidade ainda se arrependeriam profundamente das escolhas que fizeram naquela pista de dança. Nos dias que se seguiram, Fábio não conseguiu tirar Matilda da cabeça. Acostumado a lidar com negócios, funcionários e grandes responsabilidades, percebeu que passava boa parte do dia lembrando do sorriso dela. Alguns dias depois, encontrou uma desculpa para visitá-la. Levou uma encomenda de sacos de farinha que a mãe de Matilda havia comprado de um fornecedor da região. Quando chegou à pequena casa, foi recebido com surpresa. Matilda abriu a porta e sorriu ao reconhecê-lo. A partir daquele dia, as visitas se tornaram frequentes. Às vezes ele aparecia trazendo frutas da fazenda. Em outras ocasiões, apenas passava para conversar alguns minutos no fim da tarde. Com o passar das semanas, os dois criaram uma amizade sincera. Matilda admirava a simplicidade de Fábio e o jeito respeitoso com que tratava sua mãe. Já Fábio se encantava cada vez mais pela bondade da jovem, que nunca perguntava sobre dinheiro, posses ou negócios. Enquanto isso, os comentários começaram a circular pela cidade. Algumas pessoas diziam que Matilda estava perdendo tempo com um simples trabalhador rural. Clarice era uma das que mais comentavam. Sempre que encontrava as amigas, fazia questão de rir da situação. Ela podia encontrar alguém melhor, mas parece que gosta de viver na simplicidade mesmo. As amigas concordavam, sem imaginar que estavam falando justamente sobre um dos homens mais ricos da região. Certo dia, durante uma cavalgada beneficente organizada pela cidade, Fábio participou do evento e acabou chamando a atenção de todos. Montando um belo cavalo e demonstrando grande habilidade, ele venceu algumas provas e recebeu elogios dos fazendeiros mais importantes presentes. Clarice estranhou ao vê-lo conversando de igual para igual com pessoas influentes da região. Aquilo despertou sua curiosidade. Pela primeira vez, começou a se perguntar se talvez tivesse julgado aquele homem rápido demais. Mas o que ela ainda não sabia era que a verdade estava muito mais próxima de ser descoberta. Enquanto isso, o sentimento entre Fábio e Matilda crescia silenciosamente. Em uma tarde de domingo, sentados à sombra de uma mangueira, eles conversaram sobre sonhos, família e futuro. Foi naquele momento que Fábio percebeu que não queria apenas continuar visitando Matilda. Pela primeira vez em muitos anos, ele conseguia imaginar alguém ao seu lado para o resto da vida. E Matilda, mesmo sem dizer nada, começava a sentir exatamente a mesma coisa. As fofocas aumentavam a cada semana. Quanto mais Fábio e Matilda eram vistos juntos, mais comentários surgiam pela cidade. Mas nenhum dos dois parecia se importar. Em uma tarde ensolarada, Fábio convidou Matilda para conhecer uma parte especial de suas terras, um lugar cercado por colinas e um pequeno lago onde ele costumava passar horas pensando. Durante o passeio, Matilda percebeu como ele era respeitado pelos trabalhadores. Todos o cumprimentavam com admiração e carinho. Aquilo chamou sua atenção. Não era comum ver um simples trabalhador receber tanto respeito. Ainda assim, ela não fez perguntas. Gostava dele pelo homem que demonstrava ser e não pelo que possuía. Enquanto caminhavam à beira do lago, Fábio contou histórias de sua infância, dos desafios que enfrentou após perder o pai ainda jovem e de como precisou amadurecer cedo para cuidar dos negócios da família. Pela primeira vez, abriu seu coração completamente. Matilda ouviu tudo com atenção e percebeu que existia muito mais por trás daquele homem do que imaginava. Na cidade, Clarice continuava observando tudo. Sua curiosidade cresceu ainda mais quando viu alguns dos maiores fazendeiros da região cumprimentando Fábio com respeito durante uma reunião beneficente. Determinada a descobrir a verdade, começou a fazer perguntas discretamente. Não demorou muito para ouvir algo que a deixou sem palavras. Fábio não era um trabalhador qualquer. Era proprietário de uma das maiores e mais lucrativas fazendas da região. No início, Clarice pensou que fosse apenas um boato, mas depois confirmou a informação com outras pessoas. Quando percebeu que era verdade, sentiu o arrependimento tomar conta dela. Imediatamente lembrou da noite em que recusou a dança e riu dele na frente das amigas. Agora tudo fazia sentido. Nos dias seguintes, ela passou a procurar oportunidades para se aproximar de Fábio. Sempre que o encontrava, tentava puxar conversa e demonstrava uma simpatia que nunca havia mostrado antes. Mas Fábio percebeu rapidamente a mudança de comportamento. E, para sua surpresa, aquilo apenas reforçou ainda mais o sentimento que já nutria por Matilda. Afinal, enquanto algumas pessoas passaram a valorizá-lo depois de descobrir sua fortuna,
Matilda havia demonstrado carinho e respeito quando acreditava que ele era apenas um homem simples. E foi justamente essa diferença que fez Fábio tomar uma decisão importante. Ele sabia que não queria mais esperar. Muito em breve, faria um pedido que mudaria para sempre o destino dos dois. Na semana seguinte, durante um jantar organizado na sede de sua fazenda, Fábio convidou Matilda para acompanhá-lo. A jovem ficou nervosa ao chegar e perceber a grandiosidade do lugar. Foi ali que finalmente entendeu toda a verdade. A enorme propriedade, os funcionários, os tratores, os galpões e o respeito que todos demonstravam não deixavam dúvidas. Fábio era muito mais do que ela imaginava. Quando ficaram sozinhos no jardim, iluminado pelas luzes da varanda, Matilda decidiu falar. Então era verdade. Você é o dono de tudo isso. Fábio sorriu. Sim, mas continuo sendo o mesmo homem que dançou com você naquela noite. Matilda abaixou os olhos por um instante e depois respondeu. Eu sei. E isso é o que mais importa. A sinceridade daquela resposta fez o coração de Fábio disparar. Sem pensar duas vezes, ele segurou suas mãos e falou tudo o que guardava há semanas. Disse que admirava sua bondade, sua honestidade e a forma como ela tratava as pessoas. Contou que nunca havia conhecido alguém tão especial, e diante daquela noite inesquecível, pediu que ela se tornasse sua esposa. Emocionada, Matilda aceitou. A notícia se espalhou pela cidade inteira em poucos dias. Clarice ficou arrasada ao descobrir o noivado. Pela primeira vez, percebeu que havia perdido muito mais do que um homem rico. Havia perdido a chance de conhecer alguém de bom coração por causa de seu próprio preconceito. Meses depois, aconteceu o casamento mais comentado da história da região. Fábio fez questão de oferecer à futura esposa tudo o que ela merecia. A cerimônia foi realizada em um enorme jardim da fazenda, decorado com centenas de flores. Pessoas vieram de várias cidades para prestigiar o evento. Havia música ao vivo, uma grande recepção e uma festa que durou até o amanhecer. Quando Matilda surgiu com seu vestido deslumbrante, todos ficaram encantados. E enquanto ela caminhava em direção ao altar, muitas das moças que haviam ignorado Fábio naquela noite de baile observavam tudo em silêncio. Algumas escondiam a inveja, outras o arrependimento, mas nenhuma delas podia mudar o passado. Ao final da cerimônia, Fábio olhou para sua esposa e teve a certeza de que havia feito a escolha certa. Não porque ela o admirava por sua fortuna, mas porque foi a única que enxergou seu valor quando ninguém mais enxergava. E aquele era apenas o começo de uma linda história que ainda reservaria muitas alegrias para os dois. Meses depois do casamento, Fábio e Matilda continuavam tão apaixonados quanto no dia em que se conheceram. Apesar da vida confortável que passou a ter, Matilda não abandonou seus sonhos. Com o apoio do marido, transformou a pequena oficina de costura em um verdadeiro ateliê, onde passou a empregar outras mulheres da região. Muitas delas eram mães solteiras ou viúvas que tinham dificuldade para encontrar trabalho. O negócio cresceu rapidamente e logo seus vestidos começaram a ser procurados até em cidades vizinhas. Fábio sentia orgulho ao ver a esposa conquistando tudo com seu próprio talento. Ele sempre dizia que o sucesso dela era resultado de sua dedicação e esforço. 2 anos depois, a felicidade do casal aumentou ainda mais com a chegada do primeiro filho, um menino forte e saudável que recebeu o nome de Gabriel. Algum tempo depois nasceu uma linda menina chamada Sofia. A antiga casa silenciosa da fazenda passou a ser preenchida por risadas, brincadeiras e momentos inesquecíveis em família. Nos fins de tarde, era comum ver Fábio caminhando de mãos dadas com Matilda pelos jardins da propriedade enquanto as crianças corriam pelo gramado. E toda vez que passavam pela cidade, muitas pessoas se lembravam daquela noite no baile em que tantas moças recusaram dançar com ele. Clarice também se recordava. Sempre que encontrava o casal feliz e rodeado pelos filhos, sentia um arrependimento silencioso. Não por ter perdido um homem rico, mas por ter julgado alguém apenas pela aparência. Já Matilda nunca se preocupou com isso. Ela sabia que sua felicidade não tinha nascido da riqueza, mas da bondade, do respeito e do amor verdadeiro que encontrou naquela simples dança. E assim, ao lado de Fábio e dos filhos, viveu muitos anos de felicidade, provando que as melhores escolhas da vida nem sempre são feitas com os olhos, mas com o coração. E você, teria aceitado dançar com Fábio naquela noite, mesmo acreditando que ele era apenas um homem simples? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler a opinião de vocês.
E se você gostou desta história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Essas pequenas atitudes ajudam muito o nosso trabalho e permitem que mais histórias emocionantes como esta cheguem a outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima história. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back what we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a line that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment.